Seja bem-vindo a mais um programa Legal Talks. Meu nome é Thomas Lau, presidente do Embrachina e da Sebra ONU. No programa de hoje, vamos falar sobre a ouvidoria do Poder Judiciário. Nosso convidado é o ministro Og Fernandes, do STJ. Também sou coordenador deste programa com os doutores Guilherme Caputo Bastos, ministro do TST, e Paulo Feus, professor da PUC São Paulo. O Legal Talks promove análises sobre as decisões dos tribunais superiores e também debates jurídicos de grande relevância. O programa é uma realização do Embrachina, da APEC e da Sebra ONU. Inscreva-se em nosso canal e ative as notificações para ficar atualizado com nossos programas. Acompanhe agora a entrevista completa. Olá a todos, dou as boas-vindas para mais um programa Legal Talks. Legal Talks tem a finalidade e objetivo de analisar os temas relevantes na área do direito que impactam no dia a dia do nosso cotidiano. Temos como coordenadores o ministro Guilherme Caputo Bastos e o nosso querido professor Paulo Feus, professor da PUC São Paulo, professor dos cursos de pós-graduação de Direito Desportivo. Hoje também dou as boas-vindas ao nosso convidado especial de hoje, o ministro Og Fernandes, do STJ. E o tema dele é ouvidoria do Poder Judiciário. E desde já passo a palavra ao nosso coordenador, ministro Guilherme Caputo Bastos, para as palavras iniciais. Muito obrigado. Olá a todos que nos acompanham no canal do YouTube, nas redes sociais. Hoje é uma tarde muito agradável, sobretudo pela carinhosa presença do ministro Og Fernandes, um ministro que já pontifica com o seu trabalho, com a qualidade do seu trabalho, com a sua dedicação, desde 2008, ministro. É isso? Isso. 2008. O ministro evidentemente, tem um currículo pregresso antes da sua chegada a Brasília, inclusive como jornalista, e é uma atividade que lhe dá muito prazer e que até os dias de hoje ainda experimenta alguma atividade, quando o tempo nos permite, não é, ministro? Quando o tempo nos permite, ainda experimenta alguma atividade nessa interessante área. Mas o ministro Og Fernandes chegou a Brasília e veio assim com a qualidade do trabalho dos pernambucanos, ingressou como juiz de direito após a sua advocacia, após assessorias em secretarias de segurança pública, enfim. Antes dessa atividade, em 81, ele ingressou na magistratura e veio pelo glorioso Tribunal de Justiça do Estado de Pernambuco. E já brilhou aqui na área criminal, onde deixou há pouco tempo para a área do direito privado, e também teve uma passagem brilhante pelo Tribunal Superior Eleitoral. Então, eu acho que será muitíssimo interessante ouvi-lo. O ministro é uma pessoa assim que trato pessoalmente sempre com muito carinho, com muita delicadeza, muita gentileza. Acho que será uma reflexão aqui impressionante. Teremos uma tarde muitíssimo agradável. Então, ministro, com essa rapidíssima apresentação, porque o sentido aqui é ouvi-lo e levar aos nossos espectadores, aos que acompanham as redes sociais do Instituto Sociocultural Brasil-China, as suas reflexões sobre esse interessante tema de muito poucos conhecido, que é a ouvidoria do Poder Judiciário. Então, eu, desde logo, lhe passo a palavra, desejando uma boa sorte, e estou aqui atento para ouvir. Olá, querido colega ministro Guilherme Caputo. Olá, doutor Tomás, aqui ao nosso lado. Um prazer estar na companhia de tantos, na tentativa de ser útil um pouco em torno da nossa experiência com a ouvidoria judiciária. Ouvidoria que, Guilherme, é interessante, mas eu fiz algumas pesquisas
historicamente, há referências de que a ouvidoria, a ideia de ouvidoria, não necessariamente no judiciário, mas a ouvidoria como uma instituição pública, começou com Confúcio na China e vem no desdobrar do tempo sendo mitigada, aperfeiçoada, enfim, um trabalho que chega no judiciário brasileiro a partir dos anos 1990. Para falar de ouvidoria, eu vou lembrar duas pequenas histórias. Uma de um cidadão nos anos 1930, final dos anos 30, início dos anos 1940. Esse cidadão se chamava Abelardo. Abelardo fazia o curso superior, o curso de medicina, e, num determinado momento, desistiu de continuar estudando no Recife, foi para o Rio de Janeiro, a fim de arranjar um trabalho. O trabalho que o Abelardo conseguiu foi numa rádio. E, pior, trabalhar numa rádio num horário terrível, um horário de quase nenhuma audiência, que era o horário da madrugada, mas foi o trabalho que ele conseguiu. As rádios daquela época, nós estamos falando de um período em que a comunicação se fazia pelo rádio. As rádios daquela época, na madrugada, a programação era somente de músicas leves, músicas que ajudassem a adormecer, e, como falei, quase nenhuma audiência. E o Abelardo resolveu modificar essa ideia. Ele começou um programa de noite fazendo barulho. Ele colocava buzinas, ele colocava sons, porque ele queria, ao contrário das outras pessoas, fazer com que aquela audiência fosse incrementada. Eu estou falando aos amigos de um cidadão que ficou conhecido no Brasil todo por fazer barulho, chamado Abelardo Chacrinha Barbosa, o Chacrinha. E o que era que o Chacrinha queria, então, quando começou a sua vida na comunicação no rádio? Chacrinha queria ser ouvido. Tudo o que ele desejava, como um homem que realizava uma atividade na comunicação, era fazer barulho para ser ouvido, e ele conquistou o Brasil fazendo barulho, sendo ouvido. É considerado por alguns um dos maiores comunicadores da história brasileira, não é? Um homem que permeou rádio inicialmente, depois trabalhou em jornal e se consagrou na televisão brasileira até a sua morte, faz alguns anos. Faço um recorte nessa história, que é uma história alegre, e vou contar uma outra história que aconteceu comigo. Nós começamos um projeto de implantação de ouvidoria aqui no Tribunal de Justiça de Pernambuco, quando eu me tornei desembargador, que tentava exatamente não fazer barulho, mas servir de caixa de ressonância e, fundamentalmente, de audição do público do judiciário. E um belo dia eu recebo uma mensagem que não pude esquecer até hoje. Era a história de um médico que me escreveu dizendo o seguinte: desde criança, ele tinha muita segurança de que iria fazer medicina, e mais do que fazer medicina, ele queria ensinar, consagrar sua vida ao ensino médico. Fez a faculdade de medicina, foi ao exterior, basicamente fez o curso de especialização em pediatria na Inglaterra, voltou
para o Brasil, especificamente para o Nordeste brasileiro, com a intenção de ser professor da área de pediatria nas faculdades daqui. Surgiu um concurso, ele se inscreveu para professor da área dele, ele se inscreveu e passou nesse concurso, foi aprovado nesse concurso em segundo lugar, e eram 2 vagas para professor. Logo, ele estaria, obviamente, já com a sua nomeação garantida. Ocorre que 1 ou 2 candidatos que ficaram em posição posterior à dele ingressaram com a ação e o juiz simplesmente paralisou o processo de nomeação enquanto discutia. Vejam bem, era um mandado de segurança, que, em princípio, tem uma decisão rápida, mas era um mandado de segurança que havia paralisado o concurso e ele não foi... fazia mais de 5 anos que esse mandado de segurança estava paralisado e ele não foi, até então, nomeado, não tinha sido nomeado, embora, aparentemente, o direito à nomeação fosse muito claro. Mas isso o frustrara. E ele escreve, narrando essa história, dizendo o seguinte: olha, eu não pude esperar para seguir o meu sonho de ser professor universitário, porque tinha que tocar a vida. Montei meu consultório médico, hoje tenho uma clientela grande, porque uma pessoa que presumo muito competente, e desisti do meu sonho de ser professor de medicina, vou seguir na profissão médica como um profissional autônomo, porque a justiça não conseguiu resolver o meu drama. E soube da implantação da ouvidoria, e eu estou escrevendo para o senhor, não na intenção que o senhor resolva agora, passado tantos e tantos anos, a minha vida profissional, o meu sonho, porque esse eu já declinei e vou seguir, como dito, como médico. Mas eu queria que pelo menos alguém do judiciário soubesse da minha história. Essa é uma história, são fatos, e que, como o ouvidor, a resposta que dei para ele foi um pedido de desculpas, não em nome próprio, mas em nome da instituição. Tal como aquele ex-estudante de medicina que resolveu entrar na comunicação porque foi o trabalho que apareceu, o Chacrinha, e isso há tantos anos, esse profissional da área de medicina também desejava encontrar na área em que nós militamos, no judiciário, ser ouvido. Acresce aí algo que tem um conteúdo, digamos, de política da instituição ou do caráter político da história recente do Brasil. Nós sabemos que o Brasil passou por um processo de redemocratização que desagou na Constituinte, no processo Constituinte, em 1988. Peço licença para tomar um gole d'água. E que, no período imediatamente anterior ao processo Constituinte, eu ouvia muito a reclamação no judiciário brasileiro de que nós não tínhamos autonomia
administrativa, nós não tínhamos autonomia financeira. Era como se fosse, na expressão, inclusive, de um desembargador já falecido no meu estado, um poder imolado, como se tivéssemos no país uma posição em que o judiciário se posicionasse num patamar inferior ao que seria uma certa hipérbole do poder executivo. E esse discurso, se é certo ou não, não é o momento de se falar nisso, servia para desculpas da nossa própria tibieza, dos nossos próprios fracassos enquanto cumpridor das nossas obrigações com a sociedade, porque o discurso, quando se falava das carências do judiciário e das dificuldades da realização da sua tarefa, era: olha, um dos problemas é que a gente não tem autonomia para comprar um birô, eu preciso ir à área da fazenda, pedir dinheiro. E essa conversa, a partir de 1988, paulatinamente, e com um apoio muito auspicioso do Supremo Tribunal Federal, que chancelou a autonomia administrativa, política e financeira do judiciário, esse discurso de desculpas pelas nossas carências, pelas dificuldades de atender a população, passou a ser uma conversa hoje pouco acolhida pela sociedade de uma maneira geral. Porque, de uma maneira ou de outra, nós temos orçamento. É claro que a execução de orçamento depende das possibilidades financeiras, seja do Estado, seja da União, na área federal, mas são dificuldades inerentes aos três poderes. Em outras palavras, nós saímos a partir da Constituinte de 1988 de um papel de irmão pobre da federação, não que a federação seja rica, mas numa situação paritária e de muito poder que quem mora no Brasil, quem vive com a realidade do judiciário brasileiro, tem visto essa situação sendo, no dia a dia, confirmada, de autonomia e de respeito às decisões do judiciário brasileiro. E quem tem num bolso a autonomia, no outro bolso tem o dever de prestar contas, tem o dever de chegar mais próximo da sociedade. É como se um jovem adolescente que vivesse até 1988, às expensas da mesada do pai, de repente conquistasse a sua autonomia, trabalhasse e tivesse o seu dinheiro e tivesse que saber empregar esse dinheiro. Obteve essa emancipação e agora tem que prestar contas a si, como indivíduo e à sociedade, do que está a fazer com essa autonomia. As preocupações com a ouvidoria surgiram mais e mais com as responsabilidades decorrentes dessa emancipação política do Poder Judiciário, a partir, no Brasil, do processo constituinte, do que foi consagrado a partir de 1988. A verdade é que a sociedade passou a cobrar de uma forma mais incisiva o Poder Judiciário,
aquela caixa preta que era a imagem de pouca transparência do judiciário foi quebrada, foi aberta, e nós estamos agora a cumprir, e temos que cumprir de forma responsável, com parcela da obrigação estatal referentes aos direitos fundamentais do ser humano nesse momento histórico da vida brasileira. Mais do que nunca, esse papel é importante, desde o juiz que começa a sua atuação numa pequena cidade do interior, as chamadas comarcas, até o Supremo Tribunal Federal. A ouvidoria vem pelo desejo que tem a sociedade de respostas e pelo dever que tem o judiciário de estar par e passo com essas respostas. Acresce um detalhe próprio da iniciativa pública que penso ser relevante. Se eu vou ao comércio para comprar uma gravata e chego numa loja, não sou bem atendido, eu saio daquela loja e vou a uma outra, a segunda, uma terceira, uma quarta loja, até que eu entendo que encontrei a gravata por um preço justo e tive um atendimento também amigável, um atendimento sadio. No judiciário, nós não temos concorrência. Esse é um outro problema que nós que fazemos judiciário precisamos estar atentos. O que é que eu quero dizer? Embora hoje, e também o processo constituinte, o desdobramento desse processo constituinte tenha surgido o processo civil brasileiro tenha surgido a partir de final da Segunda Guerra Mundial, a preocupação na prestação de uma judiciária mais célere. Contudo, o cidadão que se socorre do judiciário é um cidadão que não tem um judiciário no shopping que ele possa usar como via alternativa para resolver os seus dramas. E não precisa ser um cidadão comum para sabermos, ou não precisa ser um juiz, um magistrado, um advogado, para sabermos o quanto um processo, por mais insignificante que ele possa ser, paralisa a vida das pessoas, como aconteceu com aquele pediatra que mudou de rumo porque não tinha condições de uma resposta no judiciário eficaz, e como essa questão de ir de forma impossível de uma outra resposta e o judiciário é dramático, por menor que seja o problema. Quer ter uma dor de cabeça? Arranje uma questão na justiça. Não só digamos assim, pelo bem jurídico, que em si já é margem de preocupação, mas, e sobretudo, pela ausência de mecanismos que ainda perseveram, infelizmente, eu diria que não é só na justiça brasileira, mas em outros países, em outras realidades, na morosidade de uma resposta aos anseios da cidadania. Notadamente, eu falo do cidadão, mas também da empresa privada, da iniciativa privada, e aí nós temos o caso na área tributária, né? Quantas e quantas leis e quantos decretos nós temos, por exemplo, na área tributária, a infernizar a vida do empreendedor? Quantas e quantas questões temos na área, por exemplo, trabalhista, a agoniar tanto o empresário quanto o cidadão que precisa uma resposta rápida na justiça trabalhista, Caputo, e que, infelizmente, ela não consegue
na medida do que seria necessário. A ideia de ouvidoria é a ideia de ter um mecanismo que faça com que essa sociedade, no caso a sociedade brasileira, hoje composta de cerca de 210 milhões de habitantes, e que até há 2 anos atrás, segundo dados do Conselho Nacional de Justiça, tínhamos, em número de causas, um processo para cada 2 cidadãos brasileiros, pelas dimensões do país, pela complexidade da sociedade moderna. Nós temos mais de 1 milhão de advogados registrados na Ordem dos Advogados do Brasil, que também precisam de uma resposta rápida para os seus enfrentamentos como intermediário entre o prestador de serviços da justiça, no caso o Poder Judiciário, e o cidadão, usuário impossível e invencível desse serviço, que não pode, na maioria dos casos, é certo que nós temos aí hoje a arbitragem, temos outros mecanismos, mas ainda incipientes no Brasil para dar resposta a esse pleito, eu diria, essa amargura, esse choro da sociedade, e que nós não apresentamos um lenço para esse choro de forma rápida. Do ponto de vista legal, temos que houve experiências anteriores ao primeiro instrumento normativo constitucional que trouxe a ouvidoria ao cenário brasileiro, que é a Emenda Constitucional número 45, a trazer a obrigatoriedade da ouvidoria nos países. A Emenda Constitucional 45 é de 2004, mas eu cito experiências no judiciário antecedentes a isso, sendo que me sinto muito feliz de ter participado da primeira experiência de implantação em caráter permanente de ouvidorias judiciárias dentro do Poder Judiciário Estadual do país, que foi a Ouvidoria Judiciária de Pernambuco, e a satisfação que tenho é que, à época da implantação, nós não tínhamos um modelo de ouvidoria no país, ficamos olhando outros modelos de outros poderes, notadamente do Executivo, implementamos, e, a partir daí, a Ouvidoria Judiciária de Pernambuco pôde servir de um padrão inicial, de um modelo para outras ouvidorias no país, a partir de, como dito, a partir dos anos 1999, anos 2000. Então, eram experiências aqui e ali tomadas pelo Judiciário. Com a Emenda Constitucional 45, restou estabelecido que todo o Judiciário brasileiro, nos âmbitos quer federal, quer estadual, deveriam instalar as suas ouvidorias. Por quê? Porque tínhamos obtido a emancipação desde a Constituinte, desde o processo constituinte, mas não estávamos ainda com um canal de comunicação necessário à sociedade. Então, em resumo, a Emenda 45 chancelou a ideia da comunicação com a sociedade brasileira e com os usuários do judiciário, enfim. E os outros instrumentos básicos, a partir da Emenda 45, foi uma resolução de número 103 do Conselho Nacional de Justiça, de 24 de fevereiro de 2010, veja, já 6 anos após a Emenda 45, e no desdobrar do aperfeiçoamento da instituição, seja de forma direta, seja de forma colateral, nós tivemos a Lei
12.527, de 18 de novembro de 2011, que regulamenta o direito constitucional de acesso dos cidadãos às informações públicas e que é aplicável aos 3 poderes da União, Estados, Distrito Federal e o município, e a Lei Federal 13.460, de 2017, que é conhecida como Código de Defesa do Usuário do Serviço Público. Dispõe sobre a participação, proteção, defesa dos direitos do usuário dos serviços públicos da administração pública, de uma maneira geral, tanto no âmbito federal, quanto nos âmbitos dos estados e dos municípios. Veja-se que aí são instrumentos normativos aplicáveis não só ao judiciário, são aplicáveis aos poderes públicos, como também a Lei de Acesso à Informação é um notável instrumento de abrir aquela caixa preta, não é, de acesso àquilo que, às vezes, o poder público não quer informar. E eu lembro a frase de infelizmente já falecido, um jornalista pernambucano, mas que foi conhecido nacionalmente, chamado Geneton Moraes Neto. Geneton dizia uma frase interessante. Ele dizia que quando queria entrevistar alguém, e o jornalismo é uma atividade que se exerce muito em cima da fiscalização do poder público, não é? O jornalismo é uma atividade que tem esse perfil da fiscalização do poder público. Ele dizia, olha, quando eu vou entrevistar alguma autoridade, alguém detetor de parcela de poder, eu procuro saber dele, tentar descobrir dele o que é que ele quer me esconder. Não interessa muito o que ele revela, interessa ao público aquilo que ele não quer revelar. E a Lei de Acesso à Informação tem um pouco esse papel de chegar a revelar as informações, obviamente aquelas do interesse público, aquelas que não têm a efetiva e razoável hipótese de sigilo, a lei também protege o sigilo, mas que a sociedade, de uma maneira geral, porque participativa, porque inclusiva, precisa saber. Basicamente, os instrumentos normativos da ouvidoria no Brasil são esses que falei. Os grandes obstáculos, de modo geral, para as ouvidorias e para o judiciário, e que as ouvidorias tentam ajudar. A primeira e maior dificuldade que imagino, e que leio também nos autores, continua a ser a morosidade processual. Eu tomo, por exemplo, a minha casa. O Superior Tribunal de Justiça, que veio no bojo da Constituinte, foi implantado em 1989. É um tribunal adolescente, com as importâncias e com as responsabilidades que ele tem. O Supremo Tribunal Federal, que é uma instituição e a principal instituição do judiciário brasileiro, advinda com a República, né? A República de 1889, e o Supremo Tribunal Federal foi instalado em 28 de fevereiro de 1891, isso é, mais de um século atrás. Houve um dado momento em que eu fiquei curioso de saber os volumes de processos
apenas nessas duas instâncias. E se os senhores tiverem a curiosidade de observar, o Superior Tribunal de Justiça tem, que é, repito, de 1989, isso é, quase 100 anos depois da criação do Supremo Tribunal Federal, tem mais de 100% do serviço do Supremo Tribunal Federal, que com suas competências no perfil brasileiro já não é pouco. Pelo contrário, nós sabemos o grande acervo do Supremo Tribunal Federal e também as dificuldades, por exemplo, daqueles processos com repercussão geral, de serem julgados, não porque os ministros do STF não queiram julgar, são verdadeiras máquinas, né, de trabalho, mas é porque essa morosidade efetivamente existe. Eu estou usando o exemplo no nível nacional, porque penso que estou falando com uma plateia nacional e até internacional, mas se os senhores tiverem a curiosidade de fazer essa comparação com os estados, com os tribunais de justiça, os acervos da justiça nos estados, nos tribunais federais também, tribunais regionais federais, e na área trabalhista, cujas informações o grande mestre, eu estou vendo aqui ao lado, não posso, é uma seara que eu não posso percorrer, e não conheço detidamente, como conhece o ministro Caputo Bastos, mas as dificuldades, as vicissitudes de se consagrar a uma prestação jurisdicional, que também é nosso drama, nós sentimos, como julgadores, muito a dificuldade decorrente da morosidade do processo, a dificuldade de conseguirmos julgar. Eu, por exemplo, nesse momento, Guilherme, eu estou com só um processo que tem mais de 30 mil páginas. Um único processo. E eu tenho hoje 8 mil processos sob minha responsabilidade. Ou sobre a minha, digamos, irresponsabilidade indesejada. Não é isso que eu quero. Mas isso me faz não dormir direito. Como deve fazer também não dormir direito tantos e tantos colegas que se preocupam com isso. Essa é a primeira dificuldade que nós encontramos no exercício da função jurisdicional e que se rebate na ouvidoria. Mas a experiência de ouvidoria, isso é, o que é que o cidadão que se vale da ouvidoria quer? Eu tenho alguns dados estatísticos e a primeira recorrência, as primeiras solicitações, as primeiras reclamações, em qualquer tribunal deve ser assim, que eu tenho no Supremo Tribunal Federal, no Superior Tribunal de Justiça, é a reclamação por prazo para decisão. Depois vem outras coisas, pedido de informação, as pessoas querem informação, porque é um outro obstáculo, o desconhecimento do papel do judiciário. E quando implantamos a ouvidoria judiciária em Pernambuco, fizemos uma pesquisa e vimos que a sociedade, de uma maneira geral, pela pobreza de informação, confunde justiça com polícia, justiça com judiciário, que falo, judiciário com defensoria pública, judiciário com Ministério Público, e acha que tudo isso está no mesmo pacote. Há um desconhecimento efetivo do papel do judiciário. Mas também obtive um dado que me parece que, de uma certa forma, reduz a nossa preocupação, ou pelo menos mitiga o nosso drama, seja como ouvidores, e principalmente como ouvidores, seja como um cidadão que tem que prestar um serviço à sociedade. É que eu aprendi, tal como naquele caso do médico a que me referi, eu aprendi que a sociedade, quando reclama,
ela quer uma prestação jurisdicional, se possível, favorável a ela, mas tudo o que ela quer é uma resposta. Ela quer ter ouvidos. Às vezes, o sentimento de que... E aconteceu comigo tantas vezes, enquanto exercia o papel de ouvidor. Chegava a reclamação de um processo. A ouvidoria pedia a informação na vara ou no gabinete do desembargador. Hoje, no tribunal, já fui ouvidor do STJ, hoje é um outro colega. Pedia-se informação a um colega magistrado daquele processo e o colega dizia, olha, eu tenho 3.000 processos, esse aqui está para julgar, eu não consegui julgar ainda porque eu não tenho condições de julgar rápido. E eu apanhava essa informação e encaminhava ao cidadão, e embora não o tivesse satisfeito na medida de todas as suas aspirações, ele se sentia, de certa forma, conformado pelo fato de ter uma resposta à sua preocupação, ao seu drama, à sua questão no judiciário. Eu deixaria duas mensagens nesse primeiro momento. A primeira, a ouvidoria no judiciário exerce um papel que, às vezes, sequer os próprios integrantes das cortes e do judiciário, de uma maneira geral, entendem. Essas pessoas precisam, servidores, não é só o magistrado, os servidores, todos que compõem o judiciário, há uma tarefa a ser cumprida pelo ouvidor ou pelo grande gerenciador do judiciário, seja presidente do tribunal, estadual, federal, ou, enfim, o gestor. Ele precisa sensibilizar ao magistrado e aos servidores da justiça para que ele entenda o papel da ouvidoria e possa minimamente responder aos reclamos da sociedade da melhor maneira possível. Então, ao público interno, é preciso essa empatia ser estabelecida. Ao público externo, tentar ir além, tentar estabelecer vários métodos, vários modos de acolhimento desse público, não só advogado, mas as partes, para que ele se veja minimamente acolhido por um judiciário que, se deseja, esteja digno dos tempos de sua autonomia e do seu relevantíssimo papel que está a realizar na história contemporânea do nosso país. Eu encerro, digamos, essas palavras aqui e me coloco à disposição, se for o caso, para algum aprofundamento, alguma troca de informações ou para uma outra conversa. Quero agradecer em nome como integrante do Superior Tribunal de Justiça e ex-ouvidor do Judiciário, eu quero agradecer muito o convite. Como o ex-ouvidor, sou todo ouvidos aos senhores e senhoras. Ministro Og, eu sou um pouquinho STJ também, porque eu, em 76, iniciei no dia 16 de dezembro de 1976, aos 18 anos, eu iniciei no gabinete do ministro Carlos Mário da Silva Veloso, Grande pessoal. Egrégio Tribunal Federal de Recursos. Eu sou um pouquinho STJ também. Ah, que bom, que ótimo. Eu sabia que era além que nosso bom relacionamento ia além de gostarmos do futebol, do esporte e da nossa atividade. Conhecedor da nossa casa. Realmente, trabalhou com um ministro maravilhoso que percorreu todas as instâncias da justiça e até hoje nos honra sempre com as suas mensagens, seus conselhos.
outro dia nos brindou com uma excelente palestra, uma aula, o ministro Carlos Mário da Silva Veloso Filho. Eu tive também o prazer de atuar com ele pouco período no TSE, e eu conheço a atividade de advocacia também, uma figura maravilhosa. Ali é uma família voltada realmente à realização do direito, né? Isso, exatamente. Mas, ministro Og, Vossa Excelência pergunta, será que eu falei o suficiente? Presidente Thomas, eu acho que o ministro Og falou o suficiente para entendermos um pouco de judiciário, né, das vicissitudes, das coisas que cercam o judiciário, inclusive, durante muitos anos, a falta de informação, né? E na conclusão, eu pude perceber que o ministro Og tem a mesma impressão que eu, porque a ouvidoria, em muitos momentos, pelos próprios colegas, é incompreendida. Às vezes, até não aceita, porque parece que tem aquele caráter de que, né, como a corregedoria já vem começar a me incomodar aqui e tal, e quando não é verdade. Veja, ministro Og, veja que coisa interessante. Eu fui procurado uma vez para resolver um problema, tentar resolver um problema, ou melhor, levá-lo até a presidência do tribunal, um problema de assédio sexual, era uma denúncia de assédio sexual no Tribunal Superior do Trabalho. Quando eu ia começar a me movimentar, fazer os contatos preliminares com muito cuidado, porque é uma questão assim, delicadíssima e envolvia pessoas do tribunal, do nosso corpo administrativo. O que aconteceu? Essa pessoa acreditou na ouvidoria, fez a comunicação pela ouvidoria, e o ministro ouvidor tomou todas as providências. Imediatamente resolveu o problema de uma forma satisfatória para todos, porque não houve ajuizamento de ações posteriores, enfim, pelo que se sabe. Então, eu acho que é dar crédito à ouvidoria. Agora, a questão da morosidade, veja, eu recebi hoje, ministro Og e presidente Thomas, recebi hoje, nós temos um acervo de quase 600 mil processos, somados o acervo de 2018 e 2019, desaguando em 2020, quando mesmo o tribunal tendo produzido 8% a mais, e agora já estamos a 4%, 5% a mais, praticamente enxugar gelo. Isso desestimula, as pessoas acabam usando a ouvidoria, como o ministro Og explicou, elas querem ter uma resposta, às vezes, por essa incompreensão. Como é que você vai passar por uma pessoa leiga, uma pessoa que está lá, às vezes, né, sem uma informação mais precisa sobre o Poder Judiciário, dizer que o Tribunal Superior do Trabalho, pelo menos o Tribunal Superior do Trabalho, tem quase 600 mil processos tramitando na Corte? Então, foi muito interessante, ministro Og, muito interessante, foi muito importante essa mensagem que a gente leva para as pessoas que acompanham o Ibrachina nas suas redes sociais. Tenho certeza que será de muita valia. Eu lhe cumprimento pela sua verdadeira aula, pelas informações importantes que nos trouxe, inclusive também, que é uma coisa, às vezes, que passa um pouco, aonde que está a origem, né, das coisas, né? Está na emenda constitucional 45, está na legislação ordinária, né, tá das resoluções das cortes internas, enfim, né, e trouxe alguns casos muito importantes que eu me lembrei até de um hoje. Eu fui almoçar com a minha mãe e comentava com ela que eu receberia agora à tarde para falarmos de ouvidoria e tal, e ela falava com um irmão meu, que é advogado,
e dizer assim, não, ela teve uma decisão favorável no primeiro grau, depois de mais ou menos um ano de tramitação numa ação, e ela dizia assim, não recorre, porque isso aí vai demorar muito e tal, e aí eu não aguento, estou muito ansiosa. Quer dizer, já com seus 84, 85 anos, quer dizer, ela confia, mas tem a exata medida da demora que se enxerga hoje em todos os níveis do Poder Judiciário. Então, como eu citei o caso do Tribunal Superior do Trabalho, vejam o que a sociedade pensa, né? Mas é isso. Parabéns. Muito obrigado aí por ter aceito o nosso convite. Eu vou passar, obviamente, a palavra ao presidente Thomas para faça alguma consideração. Muito obrigado, ministro Togni. Um prazer renovado revê-lo, ministro Caputo, e conhecer pessoas que estão preocupadas em tratar o judiciário nessa sintonia fina, notadamente no âmbito cultural, no âmbito do que se pode aprender e trocar experiências. Quero agradecer ao ministro Olgi Fernandes pela belíssima exposição. Ministro, muito obrigado. Agradecer ao ministro Caputo também pela organização de mais um evento de grande sucesso, nosso programa Legal Talks. E tenho certeza que a nossa audiência tem aumentado muito, já foi de 1.000 para 7.000, e agora nas redes sociais, o nosso canal do Ibrachina, temos mais de 50.000 seguidores. Então, eu quero agradecer mais uma vez Vossa Excelência para o nosso programa e declaro encerrado o programa de Legal Talks de hoje. Acompanhe os nossos próximos programas nas redes sociais. Muito obrigado. Obrigado pela sua participação no nosso programa Legal Talks. Inscreva-se em nosso canal e até a próxima.